Bem, então agora a gente chega àquele movimento cinematográfico da história do cinema brasileiro, odiado por muitos, adorado por alguns, é muito polêmico, ninguém fica em cima do muro. Trata-se do cinema novo, que eu já havia introduzido a vocês, então, nos vídeos anteriores, né? Aquele contexto do Nelson Pereira dos Santos. E também falei que além desses filmes feitos no Rio de Janeiro, né? O dístico fílmico do Nelson, Rio 40 Graus e Rio Zona Norte, a Bahia começava a apresentar uma tendência à produção de filmes independentes um pouco mais engajado. É o caso de Bahia de Todos os Santos, A Grande Feira e Redenção, principalmente esses três, né? Diretores como Roberto Pires, Trigueirinho Neto e tudo mais. A gente já vai chegar no Glauber Rocha, mas é importante dizer que nesse começo dos anos 60 ainda não está muito claro exatamente o que seja o cinema novo. Por isso que O Pagador de Promessa, quando volta de Cannes, volta como uma espécie de iniciador do cinema novo junto com Os Cafajestes, que é um filme que tem no elenco o Jesse Valadão e o Daniel Filho, tem o primeiro nu frontal do cinema brasileiro com a Norma Bengel, dirigido pelo Rui Guerra. Alguns críticos chegaram a dizer que os inauguradores do novo cinema no Brasil eram O Pagador de Promessas e Os Cafajestes. No entanto, havia uma outra vertente de jovens, principalmente jornalistas, críticos de cinema, que pareciam querer um pouco mais de radicalidade, um pouco mais de sangue novo. Bom, lá na Bahia o que acontece é que a Universidade Federal da Bahia, em Salvador, troca de reitor. E o reitor novo começa a querer investir bastante na produção de arte de vanguarda. Então ele incentiva, por exemplo, a montagem de Bertolt Brecht, com cenários de Lina Bobardi, por exemplo, né? E no meio desses estudantes que começam a aparecer, tipo João Ubaldo Ribeiro e tudo mais, tem lá um jovenzinho chamado Glauber de Andrade Rocha, que nasceu em Vitória da Conquista e que está ali metido com esse pessoal que está querendo renovar a cultura brasileira, sobretudo do ponto de vista da conscientização social. A ideia por trás do cinema novo, de uma maneira muito sucinta, era aproveitar aquilo que existia já na época do regime comunista na União Soviética, nos anos 20. Se nós formos traçar uma linha aí do cinema soviético nos anos 20, a ideia por trás da arte como um todo, após a Revolução de 1917, era poder levar para todas as camadas da sociedade um pouco de arte, um pouco de conscientização artística que iria libertar o ser humano e fazer com que a sociedade melhorasse em todos os seus âmbitos. Por isso eram feitas aquelas caravanas com exposições de arte que levavam quadros e levavam esculturas, peças de teatro e tudo mais para os mais recônditos cantos da Sibéria e tudo mais, né? Então isso, na verdade, foi um pouco assimilado aqui no Brasil por esses jovens que lutavam contra um regime que começava, uma espécie de cenário político que começava a ficar um pouco estranho e tudo mais, e ao mesmo tempo renovar o cinema. A gente não pode esquecer também que a tecnologia tem um papel preponderante para o cinema novo, né? Primeiro que as câmeras diminuem de tamanho, portanto você pode transportar e filmar nas ruas, filmar de fato o povo, filmar a cara do povo, e o som também, com a chegada do Nagra, que era um gravadorzinho que podia ser transportado, também pendurado a tiracolo, possibilitava que esses jovens fossem às ruas para fazer o registro ali no momento em que a coisa acontece. E aí, do ponto de vista estético, a gente tem uma junção de neorrealismo, que o Nelson Pereira dos Santos já explorou nos filmes sobre o Rio de Janeiro, e a Nouvelle Vague, que é justamente essa escola que aparece no final dos anos 50 na França, que também visa trazer para o cinema um pouco mais de espontaneidade, um pouco mais de verdade, quase que um tom jornalístico, né? Mais ou menos por essa época, em 1962, aparece no Rio de Janeiro um filme chamado 5 Vezes Favela, que é um filme em 5 episódios, em que 5 diretores, entre eles Cacá Diegues, Miguel Borges, o Joaquim Pedro de Andrade. Então esses diretores novos que vinham do CPC, né, que é do Centro Popular de Cultura, produzem esses curtas-metragens mostrando como que é a vida de verdade na favela. Desses curtas, o mais famoso é Couro de Gato, do Joaquim Pedro de Andrade. Já havia sido feito, mas acabou sendo incorporado ao projeto do 5 Vezes Favela. Ganhou prêmios e tudo mais. E ao mesmo tempo, na Bahia, né, de novo, Glauber Rocha está dirigindo o seu primeiro longa,
que é Barravento, que também trata da vida, trata de verdade, né, da vida dos pescadores que vivem à beira-mar, são explorados e tudo mais. Quando Glauber se encontra com o Rio de Janeiro, quando os cineastas baianos se encontram com o Rio de Janeiro, essa soma é que vai definir a alma do cinema novo, de fato. Porque daí começam as produtoras, por exemplo, a de filme, a Mapa Filmes, né, de Luiz Carlos Barreto, em associação com o próprio Glauber Rocha, começam a produzir filmes que fossem mais orientados para a verdade do povo brasileiro, que é isso que eles procuravam, desmistificar aquilo que o filme de carnaval fazia, né? Descolonizar o cinema brasileiro, que é aquilo que a Vera Cruz fazia, com estética hollywoodiana ou com estética de Tinetitá, o que fosse. Começam a surgir filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é o segundo longa do Glauber Rocha, talvez um dos mais emblemáticos do cinema novo, que desmistifica o papel do cangaceiro, por exemplo. Se nós pegarmos os filmes de cangaceiro feitos nos anos 50, o cangaceiro é sempre aquela figura empolada, né, que fala sem nenhum sotaque, está sempre muito limpo, tem o cangaceiro bom e o cangaceiro galã, e ele vai mostrar que existe uma força muito maior por trás disso, que o cangaceiro é um produto de uma sociedade falível, de uma sociedade perdida entre o misticismo e o banditismo. Depois ele vai fazer Terra em Transe, que daí é um tratado sobre a situação política pós-golpe militar de 1964. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que retoma o personagem dele, Antônio das Mortes, né, de Deus e o Diabo. E com esse filme, aliás, ele vai ganhar o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes de 1969. Época que ele se torna um dos cineastas mais importantes do país, né? Convidado a filmar fora do país, inclusive, às cegas, né? O produtor Claude Antoine deu a ele a possibilidade de fazer 2 filmes, um no Congo, outro na Espanha, sem ler o roteiro. Toma o dinheiro e faz o filme. Então ele tinha uma autonomia bastante significativa. Só que o cinema novo não é só o Glauber Rocha. A gente tem outros filmes importantes também, do próprio Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas, né, que inaugura aquela fotografia árida, né, em diálogo direto com o próprio assunto do filme, sem maquiagem, sem rodeio, sem filtro, né, um filme que tem um mínimo de diálogo, inclusive se assemelha muito ao próprio livro, à própria obra, não é? Nós temos Ganga Zumba, né, de Cacá Diegues, primeiro longa do Cacá Diegues, que vai retomar o mito de Zumbi de Palmares, né, que vai tratar desse momento da escravidão e tudo mais, e vários outros filmes que vão lidar com essas questões populares. Mas tem um problema muito sério aí, de base, né? Se tornou um problema de base no cinema novo. Lembre-se que eu disse que a ideia deles era levar ao povo, a todas as camadas do povo, o conhecimento, a conscientização política e social por meio dos filmes. Mas eles eram intelectuais. E o povo brasileiro já estava, nesse momento, suficientemente colonizado, absorvido pela televisão e pela indústria hollywoodiana. E não havia essa possibilidade de estabelecer uma ponte entre a intelectualidade desses jovens que saíram do CPC e tudo mais para fundar o cinema novo e uma pessoa pobre, de baixa renda, uma pessoa paupérrima, uma pessoa que estava lá no sertão do Nordeste. Não havia esse diálogo. Portanto, o cinema novo raramente se pagou, nunca se pagou em termos de bilheteria, né? Para se ter uma ideia, se a gente for pegar o filme do Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, que foi finalizado só no começo dos anos 80, começou a ser feito lá nos anos 60 para mostrar exatamente esse homem que mora nos confins do Nordeste e que tem que lidar com banditismo no seu dia a dia, com coronéis que ameaçam matar, que grilam terra. Então, quer dizer, não havia possibilidade do cinema novo realizar essa proposta utópica, vamos dizer assim. E o golpe na espinha dorsal do cinema novo vem em 13 de dezembro de 1968, com o ato institucional número 5. A partir dessa data, o governo militar proíbe que seja feita qualquer tipo de manifestação contra essa imagem oprimida do povo brasileiro, criminalizando, prendendo, matando, né? E com isso já não era mais possível realizar filmes de conscientização política. Por isso que os cineastas do cinema novo ou vão para fora, como fez Glauber Rocha, se exilam, ou vão fazer filmes que resgatam um pouco da cultura brasileira de uma forma um pouco mais jocosa, um pouco mais leve, um pouco mais satírica, como é o caso do Joaquim Pedro de Andrade quando faz Macunaíma, baseado no livro
do Mário de Andrade, ou simplesmente partem para um filme completamente alegórico e pouco inteligível, até mesmo ou principalmente para os censores, né, da ditadura, como é o caso do Cacá Diegues, que vai fazer Os Herdeiros, mas depois ele também vai aí por uma senda que aspira aos filmes históricos, como Chica da Silva, Quilombo, e nós podemos também mencionar aqueles que, de certa forma, fazem parte de um cinema experimental ali nos anos 60, mas estavam no eixo Rio-São Paulo, mais São Paulo do que Rio, que é o que a gente vai tratar no próximo vídeo, que é Rogério Sganzerla, Júlio Bressani, Walter Ugucuri, o próprio Zé do Caixão, o pessoal que estava aqui em São Paulo neste mesmo período.